Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 19 até o verso 21. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 19 até o verso 21. Confiado no que todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém. Domingo passado, eu comecei a mensagem com uma pergunta e eu quero fazer novamente hoje. Por que você está aqui nesta noite? Por que você veio aqui nesta noite? E eu quero que você, ao final da mensagem, possa responder essa pergunta. A palavra de Deus hoje nos diz que Ele nos amou primeiro. Queridos, desde o princípio, o nosso relacionamento com Deus foi definido pelo amor. E não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele quem nos amou. Por isso lá em 1 João capítulo 4, verso 10 diz o que? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E lá em Romanos capítulo 5, verso 10 também nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que quer dizer isso? Se Deus nos amou quando nós não éramos filhos e vivíamos na desobediência, você pode imaginar quanto maior não é o amor de Deus por nós agora, que somos seus filhos por meio de Cristo. Por isso, amados, não há nada mais importante para a igreja de Cristo do que o amor. E se o amor faltar, falta o essencial. É essencial o amor de Deus. Se não há amor, a nossa religião se torna uma vaidade, se torna atividade, sem nenhum sentido, sem razão. 1 Coríntios capítulo 13 nos fala que aquele que for capaz de falar em línguas, que sabe tudo, que se esforça para não perder nenhum culto, que dá grandes ofertas, mas não tem amor, ele não é nada, e de nada vale todo o esforço que ele faz. Essa pessoa pode orar o quanto quiser, quantas vezes tiver, mas se não tiver amor, ele não agrada a Deus. Por isso é que nós devemos sempre buscar o amor, mas não aquele amor platônico. Acho que todos sabem que é o amor platônico é aquele amor que a gente tem de longe, que é só por pensamento, é só um sonho. Mas o amor que se manifesta em ação, um amor que se manifesta em verdade, o amor que importa é o amor que ajuda, é o amor sem fingimento, sem hipocrisia. E este amor nós não podemos encontrar neste mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, porque o mundo não conhece a Deus. E se o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece o verdadeiro amor que vem de Deus. Este amor somente pode ter aquele que conhece a Deus, ou melhor dizer, este amor só pode ter aquele que foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E este é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso quer dizer
que se alguém quer falar sobre o amor, deve começar a conhecer e reconhecer como o amor de Deus é poderoso e grande sobre si mesmo, sobre mim mesmo, sobre você mesmo. Porque é somente dessa forma, observando como Deus manifestou o seu amor por nós, e Ele fez isso quando Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É tão somente por isso é que nós podemos amar. E eu pergunto a você, é fácil amar? É fácil nós fazermos isso? Não, isso não é fácil. Não é fácil amarmos verdadeiramente. Não é fácil para você, não é fácil para mim. E sabe por que não é fácil? Porque os nossos corações, como diz Jeremias, é enganoso e corrupto. Nós somos capazes de inventar muitos caminhos, muitas desculpas para não amar. Nós podemos dizer que eu não amo por causa da diferença de personalidade, por falta de afinidade, por causa da diferença cultural, por causa da diferença social, porque ele é branco e eu sou preto, porque nós não batemos os nossos gênios, porque ele é mais criança, eu sou mais adulto, sou mais maduro, e existem muitas outras diferenças que nós inventamos, que nós trazemos como desculpa para justificar o pecado de não amar. Cada um de nós aqui, inclusive eu, nós podemos dizer amo a Deus. É isso que nós temos ouvido muitas pessoas afirmando, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Parece que nesse ponto todos têm a mesma conversa, todos têm a mesma frase pronta: amo a Deus. Parece que todos acreditam que amam a Deus. Há pessoas que afirmam que amam a Deus de uma forma tão convincente, quase chorando, que nós ficamos impressionados e comovidos com elas. Por outro lado, há pessoas que falam tanto que amam a Deus, que não dá para acreditar nelas, porque elas não possuem práticas, elas não demonstram esse amor por Deus. Meus irmãos, estas pessoas, ao afirmarem que amam a Deus, muitas vezes estão cumprindo a parte mais fácil. Elas dizem que amam a Deus, mas eu lhe pergunto mais uma vez: dizer que ama a Deus é difícil? Não. Todos nós podemos dizer agora que ama a Deus. Ama a Deus é a coisa mais fácil de dizer no mundo. Dizer isso não nos custa nada. É por isso que qualquer um pode dizer que ama a Deus. Mas vamos olhar a nossa realidade. Vamos olhar a nossa vida. Vamos olhar a nossa prática de vida. O que é que nós estamos fazendo praticamente? E quando eu trago para o contexto da igreja do Senhor, da qual nós somos um só corpo, uma só família, a pergunta que nos vem à mente é: como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? E eu vou lhe dar 10 segundos para você pensar sobre essa resposta para você mesmo. Eu não sei como é que você respondeu consigo mesmo, mas justamente é isto que a palavra de Deus faz. Ela revela quem somos e revela como somos, porque Deus não gosta de palavras vazias. Deus não gosta de palavras bonitas que são jogadas ao vento e não tem nada a ver com a realidade. Deus gosta de ver que as palavras boas sejam postas em práticas. Palavras boas, o resultado são o quê? Ações boas. Esta tem sido a nossa prática, irmãos? Como nós que às vezes costumamos dizer ama a Deus, nos relacionamos com nossos irmãos? Como é o nosso convívio uns com os outros? Porque só há dois cenários, irmãos: é amar o seu irmão ou odiá-lo. É um dos dois. Não existe um terceiro. Olha, gosta dele mais ou menos. Não tem isso.
terceiro caminho: ou amamos ou não amamos, ou amamos ou odiamos. Aí eu pergunto: será que nós temos procurado ter um contato bom com nossos irmãos, mostrando interesse por eles, orando por eles, falando, aconselhando como irmão, como amigo que ele é? Ou fazemos o contrário? Nós não queremos conversar com ele porque ele é um irmão difícil, ele é um irmão mais chato, ele é um irmão falador, e como eu não quero falar com ele, eu não procuro ajudá-lo, eu não oro por ele, não quero nem trocar nenhuma palavra com ele. Pelo contrário, muitas vezes nós queremos distância, e ao nos distanciarmos, nós não nos importamos com ele. E percebo que são atitudes diferentes. As primeiras atitudes de se importar com o irmão, isso chama-se amor. Mas a outra atitude de se desprezar, de não se interessar por ele, se chama ódio. Irmãos, qual é a nossa realidade? Podemos dizer que temos amor uns pelos outros? Eu te convido a você olhar para o teu irmão que está do teu lado. Olhe para os irmãos que estão um pouco mais distantes de você. Se você consegue dizer e afirmar que realmente você está interessado nele, que nós estamos interessados uns nos outros, então nós podemos dizer que no nosso meio há amor. Mas se for diferente, se há separações, se há pessoas que não querem falar umas com as outras, é porque não há amor. Se há irmãos que não querem receber outros irmãos em casa, não há amor. Se há irmãos que demonstram uma atitude fria para com outro irmão, que zomba dele, que faz chacota com ele, não há amor. Tal pessoa pode até dizer que ama, mas está mentindo contra a palavra de Deus. Porque o verso 20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Sabe qual é a verdade, irmão? Aquele que não ama seu irmão, aquele que despreza o outro, que não ajuda, que não respeita, não tem amor. E essa pessoa também não pode dizer que ama a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se não amamos uns aos outros, de fato mostramos também que não amamos a Deus. Agora, irmãos, vejam como o nosso coração ele é maldoso, como o nosso coração é enganoso. Pois o que é que nos resta dizer quando nós ouvimos essa palavra de Deus? Palavra que diz que só ama a Deus quem também ama o seu irmão. Mas ainda assim, diante dessa verdade, muitos vão dizer: mas pastor, como é que eu posso amar o fulano? Olha o jeito dele falar, olha como é que ele age, olha o que ele fez comigo, pastor. Ele é uma pessoa que não presta, ele nunca me ajudou, nunca me visitou, e etc, de desculpas. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Não é assim que nós somos capazes de justificar a nossa falta de amor? Quando o irmão está em nossa presença, esses irmãos que às vezes nós temos dificuldade, a primeira coisa que faz, nossos olhos se enchem dos defeitos dele, e já achamos então que não tem jeito para amar aquele irmão. Ah, pastor, mas se o nosso irmão ou a nossa irmã fosse um pouquinho diferente, aí daria para amá-lo, mas do jeito que ele é, não dá, não, é muito difícil. Você é facinho, né, irmão? Você é facinho. Irmãos, na verdade, é que nós somos capazes de raciocinar assim, desse jeitinho que eu estou falando, porque é isso que às vezes nós sentimos. E quando nós sentimos isso, nós ficamos impedidos de amar por causa do defeito dos outros. E infelizmente a dureza e a corrupção dos nossos corações nos levam a ver, enxergar apenas o defeito dos outros,
coração, essa corrupção, nos cegam quanto aos nossos pecados. E nos cegam para o primeiro grande pecado, o pecado de não perdoar. Além de não amar, nós não perdoamos. De não sermos sensíveis às fraquezas, às diferenças do nosso irmão, do nosso próximo, e por isso não amo. Ouçam então o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Ela diz o seguinte: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Palavras duras, né? Palavras sérias, mas não posso enganar, não podemos enganar. Essa é a palavra de Deus. Ninguém deve pensar ou dizer: eu amo a Deus, pois Deus é bom, mas infelizmente eu não consigo amar meu marido, eu não consigo amar minha esposa, eu não consigo amar meus irmãos, porque são difíceis, são pessoas complicadas, são pessoas chatas, cheias de defeitos. Você também é cheio de defeitos, você também é complicado, você também é difícil, você também é pecador. A pessoa que pensa assim deve estar ciente de que ela, além de não amar o próximo, também não ama Deus. E esta verdade, ainda que seja dura, essa é a verdade. Quem não ama seu próximo, de fato está mostrando que não ama Deus. E que ninguém venha com a frase de que amar a Deus é mais fácil que amar a meu irmão, porque na verdade é totalmente o contrário. Amar a seu irmão deveria ser muito mais fácil que amar a Deus. Mas por que, pastor? Porque o nosso irmão, o seu irmão que está do seu lado aí, nós podemos vê-lo. Se nós quisermos, nós podemos ver nossos irmãos todos os dias. Podemos ir lá passar, dar um bom dia, tomar um café. Se vemos que nosso irmão está doente, nós podemos ir lá e socorrê-lo. Se nós vemos que nosso irmão está passando fome, possamos ir lá e suprir essa necessidade. Se nós vemos que nosso irmão está sofrendo, podemos ir lá e chorar com ele, orar com ele. Se temos saudade dele, podemos visitá-lo. Estas coisas são mais fáceis de fazer. A coisa mais difícil é amar a Deus, porque Deus é invisível. Entretanto, eu falo com mais facilidade: amo a Deus. E por que é fácil dizer isso? Porque ninguém vai saber se é mentira ou se é verdade. Ninguém sabe se é mentira ou verdade. Mas mostrar na prática que amamos a Deus, isso é muito difícil. Dizer que ama a Deus sem amar é fácil, mas mostrar na prática que amamos a Deus, isso é difícil. É tão difícil que aquele que não pode amar a seu irmão também é incapaz de amar a Deus. A falta de amor pelos outros irmãos em Cristo desmente o amor de Deus. Se eu não amo o meu irmão, a quem eu posso ver, eu estou desmentindo o amor de Deus. A comunhão com Deus se dá a conhecer por nossa confissão de Jesus como Cristo e por nossa obediência a Ele e nosso amor aos irmãos. Vou repetir. A comunhão com Deus se dá a conhecer por nossa confissão de Jesus como Cristo e por nossa obediência a Ele e o nosso amor aos irmãos. Concluindo, queridos, o que nós devemos procurar fazer diante dessa palavra, diante dessa verdade? Devemos procurar amar os nossos irmãos. É a coisa mais importante que existe, pois quem não ama seu irmão, que conhece bem, que está ali no dia a dia, no lado a lado, também não poderá amar a Deus que nunca ouviu. É bom nós pensarmos nessas palavras, irmãos. É bom nós meditarmos nessa palavra. E não pense que isso é pesado demais, não. Então desse jeito não dá para ser cristão, não dá para ser crente, não. Porque tem umas pessoas que são muito difíceis, eu não consigo amar.
Não fiquem incomodados por achar essas palavras difíceis demais. Irmãos, não há outro jeito. Não há uma outra opção para nós. Não podemos pregar outra mensagem. Não posso vir aqui apenas para amaciar o coração de vocês. Eu não posso vir aqui facilitar a vida dizendo: olha, se vocês participarem dos cultos todo domingo, para assim amar Deus, está tudo bem. E pode deixar para lá aqueles irmãos que são mais difíceis, que exigem mais de nós. Pode deixar para lá, basta vir ao culto todo domingo, a reunião de oração na terça, no PG na quinta. Não existe essa saída nem para mim, nem para você. Importa apenas uma coisa para nós. Para nós que pertencemos à Igreja de Cristo, é o amor. O amor a Deus. O amor verdadeiro, que se manifesta no amor ao próximo. O amor de Deus, o amor verdadeiro, se manifesta no amor ao próximo, porque foi isso que Deus fez quando Ele entregou seu Filho por nós, quando nem éramos ainda seus filhos. Ele se entregou por amor a nós. Não fui eu que escrevi isso, irmãos. Não foi o apóstolo João também, para que venha dificultar, para confrontar a sua vida. Ou eu vim na igreja hoje para ouvir uma coisa, estou ouvindo para sair daqui já. Foi o Senhor mesmo que disse isso. Verso 21 diz assim: ora, da parte dele, da parte de quem? De Cristo, de Jesus. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma ordem. Aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Não é se você quiser amar, não, é ame também o seu irmão. É uma ordem. Isso não é impossível, irmãos. Isso não é coisa de outro mundo. Sabe por quê? Porque Cristo é o meio de graça. É por Cristo que nós amamos o nosso irmão. É por Cristo que nós amamos o próximo. É por Cristo que nós amamos a Deus. Cristo, Ele é o meio de nós vivermos esse puro e verdadeiro amor. Pois quando nós éramos ainda seus inimigos, Deus nos amou primeiro e entregou o seu Filho como prova desse grande e verdadeiro amor. E nós? O que é que nós temos entregado para provar esse amor, o nosso amor por Deus e pelo nosso próximo? Deus entregou seu Filho. O que é que nós temos entregado? Essa deve ser uma reflexão diária de cada um de nós, irmãos. E nós devemos orar para que possamos pôr em prática este maravilhoso, esse excelente mandamento de Deus. Não adianta dizer amo a Deus. Importa mostrarmos isso aos nossos irmãos. E assim então podemos ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Uma igreja que tem o essencial. Uma igreja que tem o amor. Isso é que importa. Nós não apenas falarmos, mas nós vivermos esse amor. Essa é a igreja de Cristo. E aí eu volto a fazer a pergunta de domingo e a de hoje de manhã. Agora antes do início do culto. Por que você está aqui nessa noite? Você já sabe por quê? Se você não sabe por que você está aqui nessa noite, é porque Deus é amor. É porque Deus, Ele enviou o seu Filho para te salvar. É porque Deus permanece em nós pelo habitar do seu Santo Espírito em nossos corações. E porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele encha nossos corações de verdadeiro amor. Que nos capacite a amar nossos irmãos sinceramente. Porque só assim nós estaremos testemunhando que amamos a Deus
que amamos o seu Filho Jesus Cristo, que é a maior prova de amor que já existiu. E ao Senhor, e tão somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Vamos trabalhar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.